Pessoal, se você já conhece o Eagles Vision, se você já participou das nossas reuniões presenciais, de toda aquela galera, aquele monte de gente junto com a gente lá no hotel do Alphaville, você já conhece o Marcos Spinelli. O Marcos Spinelli é um empresário da construção civil, ele é um dos idealizadores do Eagles Vision, ele é um dos autores do livro É Tempo de Conquistar, e ele que vai trazer hoje aqui para a gente essa estratégia extraída da Bíblia, aplicada no mundo dos negócios, aplicada na nossa vida, tão importante, temas e fundamentos tão necessários nesse momento de incerteza, nesse momento de medo lá fora, nesse momento de crise, nesse momento de falta de clareza. Então, te convido a separar esse tempinho agora, a se concentrar. Já que você separou esse tempo para estar aqui com a gente, se concentra, porque certamente nós vamos falar agora sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre coisas que são importantes para você. Marcos, bem-vindo mais uma vez. Esse pessoal agora é todo seu aqui. Obrigado, André. Obrigado, Pedro, pela companhia, pela ajuda. É muito legal tuas palavras e tua palestra, porque você já abriu bem o caminho para a gente. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão com a gente, ou aqueles que não estão nos ouvindo agora, mas estarão nos ouvindo em outro momento. E eu quero começar nesta noite te perguntando, né? Você está preparado para voar? Vamos voar? Porque, afinal de contas, as águias voam. E voam sempre acima das nuvens, acima das preocupações, acima dos problemas. Não que eles não existam, eles sempre existem. Mas as águias sempre, num esforço a mais, conseguem superar o seu medo, a sua dificuldade, o seu temor. E isso é muito importante. Para mim, a coragem não é a falta do medo, mas é a determinação para superar aquele obstáculo, para superar aquele momento. Aproveitando as palavras do André, fecha os teus olhos um instante. Pai, nós estamos aqui, reunidos em teu nome, e queremos aprender de ti, para as nossas vidas e para os nossos negócios. O Senhor tem sido bom conosco em todos esses anos que estamos juntos, Pai. E o Senhor tem nos dado estratégias para avançar sobre as dificuldades. E não será diferente nesta noite. Fala conosco, Pai, e transforma os nossos corações em nome de Jesus. É muito legal, nós já estamos com 18 anos fazendo este trabalho, vamos indo para o 19º ano, e como é bom ter história, como isso é importante. Por quê? Porque nós já passamos por tantas crises juntos, já foram tantos e tantos e tantos empreendedores, empresários que estiveram conosco, que estão conosco e que trocamos experiências, que nós sabemos que esta crise também vai passar. E o nosso desejo, a nossa vontade, o que nos motiva, o que nos anima é poder estar aqui com você neste momento, partilhando, dividindo as nossas inspirações. Pedro estava falando desse momento em que você precisa se conectar, em que você precisa ter um mentor sim, aqui na Terra, mas também importante você ter um mentor no céu, onde você pode separar algum tempo e conversar com ele, bater um papo e deixar as coisas ficarem mais claras na sua cabeça. Eu costumo fazer isso com bastante constância e estava fazendo isso esses dias e perguntando a ele sobre este momento que estamos vivendo. E é uma pergunta que eu creio que farei outras vezes e creio que você também está fazendo, né? Estamos vivendo um momento delicado, um momento em que nunca passamos. É verdade, mas eu quero deixar para você alguns pensamentos, algumas inspirações que vão te fortalecer e vão te levar além, para o próximo passo. O meu tema de hoje, e eu escolhi e pensei bastante nele, é tempo de multiplicar. Nossa, que ousado. É verdade, é ousado. É tempo de multiplicar. Porque, meu amigo, eu posso te garantir uma coisa. As sementes que você planta no deserto, no seu tempo de dificuldade,
no seu tempo de seca, no seu tempo de escassez, são aquelas que você rega com as suas lágrimas, são aquelas que frutificam mais, que são mais fortes, porque elas deixam marcas na sua vida, elas deixam ensinamentos na sua vida de maneira tão profunda que você não esquece. E é tremendo isso porque esses ensinamentos são passos que você dá e que você não volta para trás. O Pedro começou a palestra dele te incentivando a pegar a tua caneta, pegar teu papel, anotar. E como isso é importante, né? E encerrou a ministração dele, ou a palestra dele, dizendo o seguinte: é tempo da gente entender o que está acontecendo nesse momento, e por isso a gente reflete, a gente pensa, a gente para, sim. Agora, ele também disse o que nós fazemos com isso tudo. E este é o ponto mais importante da nossa vida. O que nós fazemos com as coisas que aprendemos. E eu quero te dizer algo, com toda certeza, aquilo que nós aprendemos nos tempos de dificuldade, nos tempos de dor, nos tempos em que a gente está atemorizado ou sem saber o que vai acontecer, nós guardamos muito mais. Tem um ditado no mundo que é interessante, né? Quem bate se esquece, mas quem apanha nunca esquece. E é uma realidade. A gente que passa por dificuldades, a gente nunca esquece. E eu quero começar contigo hoje lendo para você um trecho que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos 1 a 9, e depois nos versículos 18 a 23. E nós vamos traçar um paralelo muito claro entre a vida espiritual e a vida empresarial. Como a Bíblia fala das duas coisas e como você vai perceber essas duas questões claras na sua vida, o que você precisa fazer, o que você deveria ter feito, o que você deve fazer agora e o que você deve fazer no futuro. Sim, uma estratégia clara, definida da Bíblia para a tua vida, para que você comece a multiplicar neste tempo. E saindo desta crise, você multiplique muito mais. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As parábolas que Jesus usava, ele tinha sempre a intenção de fazer um paralelo entre uma questão prática do dia a dia e a vida espiritual. Porque as multidões seguiam a Jesus, né? E é assim hoje em dia, muitas vezes. Se você, quem já foi aqui na Praça da Sé e viu lá alguma coisa acontecendo, um número qualquer ou alguma coisa estranha, as multidões, né? As pessoas aglomeram e ficam aquela multidão. Jesus era um cara que fazia milagres, os cegos viam, os coxos andavam, os paralíticos eram curados, ele multiplicava pão e peixe, dava comida para todo mundo. Enfim, as pessoas seguiam Jesus. E seguiam a Jesus, talvez pela empolgação, talvez pela curiosidade, talvez pelos sinais que ele fazia, mas muitos não conseguiam se entregar àquilo que ele fazia. Então, veja você uma coisa, ele começa o texto, a Bíblia dizendo que multidões o cercavam. Mas ele vai explicando, 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 e você começa a entender
que ele divide estas pessoas, e estas pessoas, eu me encaixo e você se encaixa também, em 4 etapas. 3 etapas que se perdem e apenas uma que dá fruto. E dessa uma que dá fruto, apenas 1/3 dá fruto 100 para 1. Os outros dão a 30 e a 60. Isso significa, meu amigo, em breves palavras, que apenas 8% das pessoas que se encontram com Jesus, que creem em Jesus, que ouvem o que ele faz, colocam em prática tudo o que ele ensina e usufruem de todo o poder que ele tem disponível. O resto, 75%, não aproveita em nada. Nada. E eu gostaria muito que nós pudéssemos mudar este quadro, que nós pudéssemos fazer parte daqueles que aproveitam. E qual a semelhança que você vê, e é claro, começando a traçar o paralelo, com os empreendedores, com aqueles que sonham empreender, com aqueles que desejam empreender, com aqueles que sonham em criar uma empresa. É nítido, e você sabe disso muito bem, as estatísticas dizem que 70%, 80% das empresas que abrem fecham no primeiro ano ou no segundo ano. E aí, Jesus vai explicar a parábola dos talentos. Por quê? Porque as pessoas, muitos não entenderam. E os discípulos o chamam e perguntam, mas, mestre, por que o senhor fala em parábolas? E Jesus coloca umas palavras que está no meio desses trechos. Eu não citei aqui para não ficar muito longo. Mas Jesus responde, para alguns parece que é duro. Mas ele diz, olha, aos que têm se lhe dará e terá em abundância. E aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. Porque vendo não veem e ouvindo não ouvem. Às vezes, a impressão que nos dá é que Jesus é duro. Mas essa não é uma realidade. O que Jesus está deixando claro, e o bem mais precioso que ele nos dá, é o livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio para decidir se a gente caminha, se a gente persevera, se a gente insiste, se a gente aproveita ou se a gente desiste. E também é assim com os empreendedores. Por que muitos têm sucesso e vão até o fim e outros, 75%, 80%, não têm sucesso e desistem? Por quê? Porque quando chega em momentos como esse que nós estamos vivendo, em momentos de crise, e para você que é brasileiro, que é empreendedor brasileiro, sabe que isto é a nossa praia, crise, nós não podemos desistir. Precisa insistir, precisa perseverar. E isto é uma decisão pessoal nossa. Ninguém vai decidir isso por nós. Você precisa decidir aí, agora, na tua mente, no teu coração, na tua atividade profissional e na tua vida espiritual, que você vai avançar. E você precisa tomar essa decisão. Eu vou avançar independente das dificuldades que eu terei. Eu não vou desistir. Alguns dizem, mas eu leio a Bíblia, mas me parece difícil, eu não consigo entender. Insista. Insista. Outros dizem, puxa, mas eu não tenho dinheiro, o Brasil não dá apoio, eu não consigo, não estou conseguindo fazer sozinho. Insista, não desista, persevere. Então, Jesus responde a parábola, ensina para os discípulos, e que está ali nos versículos 18 a 23. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E enxergando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Por isto eu intitulei esta palestra, esta ministração, como tempo de multiplicar. Decida no teu coração agora, na tua mente agora, compreender, estudar, deixar isso entrar no teu coração e você vai começar a multiplicar. Sabe, à beira do caminho, na nossa empresa, ou quando a gente começa um negócio, e isto é extremamente importante para você hoje, e por isso eu te digo, não importa exatamente agora onde você está. Eu quero abordar hoje, de onde você veio, aonde você está e para onde você pode ir, se você prestar atenção nessas coisas. Porque se você errou no seu passado, você vai ter tempo de olhar hoje, de consertar e começar a caminhar de uma maneira mais perene, mais segura, mais determinada e uma maneira de multiplicação. Então, à beira do caminho são aquelas palavras que a gente ouve e que muitas vezes são importantes, mas que a gente não dá importância. A gente deixa para lá no nosso negócio, muitas vezes a gente recebe uma ideia, não, isso não serve. Nós não estamos atentos aos detalhes do nosso negócio. Como, por exemplo, o Pedro disse, anota aí, muitas vezes a gente está diante de uma ministração, de uma palestra como a de hoje, que pode nos trazer riquezas, mas a gente não dá importância. E não dá importância por quê? Porque estou prestando atenção numa coisa, não estou dando tanta atenção para aquilo, estou preocupado com uma coisa, eu acho que aquele cara sabe menos do que eu, e não dou importância. Quantas vezes nós perdemos oportunidades na nossa vida por não dar importância e achar que aquilo é pequeno, que aquela informação é desnecessária. Nós não estamos sensíveis para ouvir muitas vezes. Sabe, querido? Certa feita, um pouco depois que eu tinha me mudado para Alphaville, eu fui visitar um apartamento para comprar e era um apartamento legal e tal. E eu fiz uma proposta e o corretor não me deu muita atenção. Depois de 30 dias ele voltou, disse que a minha proposta tinha sido negada, que ele... Enfim, ele me esnobou. E eu, então, fiquei meio chateado naquele momento e tal. Você sabe como é, a gente fica triste com as derrotas, às vezes, na vida, é natural. Ficar triste é natural. Permanecer triste é para quem não tem sonhos suficientemente fortes, determinação para avançar. Então eu estava andando aqui em Alphaville e virei uma esquina e tinha uma placa pequenininha na rua, o anúncio de um prédio, e quando eu vi aquela placa, algo impactou meu coração. Aqui é o teu lugar. E eu olhei para aquela placa, mas eu falei, mas você está louco? Se lá não te aceitaram, aqui é o dobro do tamanho, como é que vão te aceitar? Isso não vai dar certo. Mas aquela coisa foi mais forte do que eu, e eu peguei o telefone e liguei. E o corretor atendeu do outro lado, e aí eu perguntei o valor, as condições e tal, e vi que aquilo era muito acima do que eu podia. Então, eu falei, muito legal e tal. Aí o corretor falou, não, mas por que você não faz uma proposta? Eu falei, tá muito acima do que eu posso, do que é o meu momento. E aí o corretor virou para mim e disse assim, pelo telefone, você não tem fé? Eu falei, olha, moço, fé eu tenho, mas eu posso te afrontar com a minha proposta. Não, eu levo para o meu diretor. Resumo da história, eu fiz a minha proposta, em 3 dias eu estava assinando o contrato numa condição muito melhor e num preço muito melhor do que o outro que tinha me esnobado. E depois de 3 ou 4 anos eu me mudei, é onde eu moro hoje, o apartamento está pago, graças a Deus. E por quê? Porque eu dei atenção ao detalhe. A semente caiu à beira do meu caminho, eu não deixei o pássaro comer. E isto é assim nos nossos negócios, diariamente, na nossa atividade. As nossas questões não estão ligadas nas grandes coisas, estão ligadas nas pequenas. A gente não quebra
pelas grandes coisas, a gente quebra pelas pequenas que fazemos mal. A segunda etapa é a semente que cai no solo rochoso. E o solo rochoso é duro e ele tem pouca raiz em si mesmo. Então veio o sol e, apesar daquela empolgação do primeiro momento e dela ter começado a brotar, ele queimou a semente. E ela não frutificou. E sabe, tem muitos que são assim, e muitas vezes nós somos assim. Porque nós somos teimosos para insistir numa coisa errada. A gente sabe que tem que planejar, a gente sabe que não pode gastar mais do que ganha, a gente sabe que tem uma concorrência forte, mas a gente insiste num ponto. Não, eu sou o melhor. Muitas vezes é orgulho, não é uma verdade. E nós não queremos ouvir as outras pessoas, somos inconstantes, muitas vezes. Na primeira dificuldade que o negócio dá, a gente cai fora, a gente desiste, a gente vai para outro. E muitas vezes somos que nem macaco, pulando de galho em galho, de galho em galho. Ou seja, não temos raiz, não deixamos a raiz ir profundamente, não nos dedicamos com todas as nossas forças, a nossa capacitação, o nosso intelectual, o nosso esforço naquele negócio. A gente vai até um momento e quando a coisa fica ruim, a gente desiste. Este também é o solo pedregoso da vida espiritual, porque aquele primeiro momento que você escuta uma palavra de Deus, que você recebe uma promessa, que você recebe um impacto ali, você fica contente, mas na primeira dificuldade, ou quando você tem uma questão que não condiz com Deus, às vezes a gente desiste. E assim também na empresa, é fácil desistir, muitas vezes. E isto é o solo rochoso. O terceiro ponto, e que Jesus fala muito claro e é interessante, é a semente que cai entre os espinhos. E este ponto, ele é bem legal porque Jesus, ele fala que a fascinação, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas eu não posso crescer com a minha empresa, eu não preciso pensar no dinheiro, eu não preciso pensar na riqueza. Precisa e deve. Mas o Evangelho não fala de prosperidade, nós não somos aqui empresários, nós não estamos aqui falando de Deus e falando de crescer e de riqueza e de multiplicar. Estamos. E Deus não está nesse negócio? Está. Mas então, o que isso quer dizer? O que quer dizer é o seguinte, meu amigo. Quando você não tem propósito na tua empresa e simplesmente você quer o dinheiro por causa do dinheiro, a tua empresa será sufocada por este espinho. Você passou a primeira etapa que você deu importância, que você conseguiu caminhar. Você passou a segunda etapa, foi perene, você insistiu, você não desistiu, e as rochas e o terreno rochoso não te parou e você conseguiu avançar. Mas chegou na terceira etapa, a gente começa a ficar um pouquinho, não, eu não preciso mais dos mesmos cuidados, e ali começa um momento de, eu não vou dizer vaidade, mas o ego humano começa a crescer, você está sobrando um pouco de dinheiro e você já não está tanto preocupado com o seu fluxo de caixa, mas você começa a pensar na sua vida particular e já não começa a controlar tantos os custos da tua empresa, já começa a deixar um pouco o trabalho correr frouxo, já não dá mais tanta atenção para os detalhes e começa a se colocar como um empresário de sucesso, como um homem de negócio, porque nesse tempo você já começa a ter um pouco de reconhecimento das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, já experimenta algumas coisas que você não conhecia antes, e neste momento, o dinheiro, a ganância, a paixão por ficar rico, a fascinação por aquilo que as outras pessoas estão falando, por aquilo que eu tenho que demonstrar para os outros, por aquilo que me massageia o meu ego, começam a me sufocar. Os espinhos começam a me sufocar. E a minha empresa, neste momento, não suporta. E neste ponto, muitas vezes, é a pior dor, porque você já experimentou muitas coisas boas pelo teu esforço e pelo teu trabalho.
E também é assim no Evangelho, na vida espiritual, porque você vê tantos escândalos e tantas dificuldades e tantas pessoas falando mal de homens que no momento, homens de Deus que eram inspiradores e num momento e no outro são pessoas que estão gerando escândalo. Por quê? Porque deixaram com que perderam um propósito, começa um propósito no momento de falar de Deus, de abençoar, de cuidar das pessoas, e chega um outro momento que uma fascinação toma conta da sua cabeça, toma conta do seu coração, e começa a se sentir já um anjo ou um querubim, e aí a semente começa a sufocar. E não tem jeito, aí vai morrer. E chegamos na quarta etapa, aonde a terra é boa. E aonde ela dá fruto. 30, 60 e 100 para mim. Por que eu disse para você hoje tempo de multiplicar? Porque se você passar por estas 3 etapas na tua empresa, se você passar por essas 3 etapas na tua vida espiritual, a quarta etapa é frutificação. Não importa se é a 30, não importa se é a 60, não importa se é a 100. Vai frutificar. Vai haver multiplicação. Eu não sei e não posso afirmar para você que todos passam por essas etapas na vida. Talvez uns passem por uma e outros não passem por outra. Eu não posso afirmar para você que todos têm que passar as 4 etapas, mas eu posso afirmar para você que estas 4 etapas existem na nossa vida. E nós passamos por elas para chegar em momentos como esse que estamos vivendo agora. Momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de incerteza, momentos em que não sabemos o que vai acontecer amanhã, que não sabemos qual vai ser o caminho da nossa nação, mas quando estamos na quarta etapa, nós temos uma convicção no nosso coração e no nosso espírito, vai haver frutificação e multiplicação, porque eu cumpri as outras etapas corretamente. E eu quero te encorajar neste momento, meu querido. Eu não sei em que etapa você está, e também não importa. O que eu quero te dizer é que se você está na etapa 1, na etapa 2 ou na etapa 3, ou se você já passou por elas e voltou atrás, você tem tempo agora de perceber aquilo que você fez de errado, aquilo que não estava certo, aonde você caiu, voltar lá, se arrepender, pedir perdão, fazer um propósito contigo mesmo de mudar a sua atitude, tanto na tua empresa quanto na tua vida espiritual, e continuar caminhando hoje, sabendo das outras etapas que você vai enfrentar, e não desistir, mas insistir e perseverar e caminhar com todas as dificuldades possíveis, sabendo que na quarta etapa você vai dar frutos. A notícia boa que eu tenho para você é que sinais dos tempos, como que nós estamos vivendo agora, no qual não se tem resposta, no qual o mundo está perdido, no qual a ciência não tem uma solução, e tantas outras coisas, quando você imaginou que ia ter que ficar em casa 60 dias, 90 dias, sem poder sair, quando você imaginou que não ia ter avião no ar, quando você imaginou que as cidades seriam fechadas, para que as pessoas não se transitassem. Você nunca pensou nisso, mas você está vivendo isso. E quando chegamos nessa posição, eu posso te afirmar algo. Aqueles que Deus separou, mas não porque são especiais, mas porque escolheram Deus e cumpriram as etapas e desejaram entender o que Deus estava falando, vão multiplicar. Este é o momento da multiplicação. Não tenha dúvida que se você estiver preparado dentro dos 25%, meu amigo, que multiplicam, imagina que 75% da concorrência está fora. 25% apenas vão sair desta situação bombando, voando, caminhando, avançando, crescendo. Mas por quê? Porque você vai ter propósito.
Porque você vai dar atenção às pequenas coisas e aos pequenos detalhes no teu negócio, na tua vida espiritual, quando Deus falar. Porque você vai ter raízes profundas e não vai ser qualquer coisinha que vai te abalar. Porque os espinhos não vão te sufocar. E não vão te sufocar porque você não vai dar espaço para ele. Porque quando a riqueza quiser fazer sua cabeça, ou quando o propósito quiser sumir da sua frente e outras coisas tentarem te dominar, você vai empurrar, você vai deixar de lado e você vai seguir em direção à terra boa que você multiplica. Sabe? Quiseram parar Jesus colocando aqueles grandes espinhos na cabeça dele. Mas ele disse, olha, a dor não vai me parar. Eu tenho um propósito, um objetivo, é a cruz. Eu vou chegar lá. Óbvio que a nossa perseverança não se compara com a de Jesus. É óbvio que a nossa empresa ou a nossa vida espiritual não se comparam com a de Jesus. Ele é o Pai. Mas fazem parte daquilo e daquele propósito pelo qual ele morreu, pelo qual ele não desistiu. E quando nós entendemos isso, aprendemos isso, não tem outra posição, outra situação. Só vai ficar uma. Você vai multiplicar. Fecha os teus olhos um instante. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer neste momento, Senhor, por este tempo que estamos vivendo. Talvez, Senhor, em muitos momentos eu próprio chorei, me perturbei e talvez faça isso em alguns outros momentos e muitos dos que estão conosco ouvindo, agora ou ouvirão depois, também estarão em desespero. Mas nós te agradecemos porque estamos contigo e porque o Senhor está nos permitindo passar por um momento como esse. E um momento como esse, Pai, é lindo porque nós podemos ver a tua atuação. Um milagre só acontece, Senhor, quando ele é necessário. E o tempo de agora, nós temos necessidade de milagres em nossas vidas, Pai. E em conjunto, Senhor, com todos os que estamos aqui, nesta mesma rede, Senhor, orando a Ti, nós te pedimos, Pai, faz um milagre em nossas vidas. O primeiro milagre, Senhor, é que possamos ouvir esta palavra, entender essas etapas e caminhar, Senhor Deus Todo-Poderoso, até o final, até o momento da terra boa em que vamos frutificar e que a gente não desista na metade do caminho. Que possamos analisar, Pai, aonde erramos, o que fizemos de errado e neste tempo de reflexão, que estamos em casa, que estamos precisando refletir conforme já foi dito aqui, Pai, nós possamos ter clareza, Senhor, daquilo que fizemos errado, aquilo que fizemos certo e o caminho que precisamos continuar caminhando. Este é um outro milagre, Pai. E precisamos de um milagre, Senhor, nas nossas finanças, nas nossas empresas, nas nossas famílias, Senhor, porque, Pai, com as coisas fechadas, sem produzir, sem vender, Pai, nós precisamos do Teu milagre de multiplicação, e é por isso que clamamos em conjunto nesta noite, Senhor, e a Tua palavra nos ensina que quando dois concordam na terra acerca de qualquer assunto, o Senhor concorda no céu, e nós estamos clamando a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, por todos aqueles que estão necessitados aqui em conjunto, Pai, ouvindo, Senhor, partilhando conosco este momento. Nós não sabemos o que eles precisam, mas o Senhor sabe, e nós te pedimos, faz um milagre, Pai, nesta noite, em cada vida, em cada empresa, em cada negócio, Pai, em cada coração, ó Deus Todo-Poderoso, e que possamos, Senhor, acordar e levantar amanhã animados, encorajados, Senhor, e com as respostas, Senhor, em nossas mãos, vinda das Tuas mãos para nós, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, nesta tarde, nesta noite. Muito obrigado pela Tua presença, Pai. Muito obrigado a você que está aqui conosco, nos ouvindo, partilhando esse momento. É sempre uma alegria estar partilhando as inspirações que Deus nos dá. É para isso que vivemos. Deus te abençoe grandemente. E daqui a 14 dias estaremos aqui novamente, ao vivo, para voar. Eu e vocês, junto com o nosso Pai. Deus te abençoe.